Olá, boa tarde, tudo bem? Sextou, dia 14 de junho, Dia Mundial do Doador de Sangue. No NT Sul de hoje a gente fala da necessidade de captar e sensibilizar mais doadores. O Brasil está dentro da média estipulada pela Organização Mundial da Saúde. A cada 1.000 habitantes, 14 são doadores regulares. E ainda, a vacina contra a dengue está disponível em 61 municípios do Rio Grande do Sul. A doença já tirou a vida de 244 gaúchos só neste ano. Ponte sobre o rio Botucaraí está parcialmente interditada em Cachoeira do Sul há 20 dias. O DAER ainda não disse quando vai recuperar a estrutura. A chuva do final de semana pode agravar o problema. Falando em chuva, ela chega com força no estado, as marcas podem ultrapassar os 100 milímetros, segundo os meteorologistas. Bernardo Miller conversa com Lucas Mendes sobre o risco de novos alagamentos. Você teria coragem de escalar um prédio de 30 andares sem nenhum tipo de proteção, apenas com seu espírito aventureiro? Pois na Argentina, um influenciador polonês, conhecido por suas façanhas perigosas, chamou a atenção. E você de casa, tem notícia para contar? Então coloca ela aqui na telinha da TV Novo Tempo. Nosso WhatsApp é o 51997697129. E você também pode escrever nas nossas lives, facebook.com/TV Cachoeira e youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. O NT Sul desta sexta-feira está no ar. A Organização Mundial da Saúde sugere a necessidade de que em cada país, entre 1% e 3% da população seja doadora de sangue. O Brasil está dentro da média, com índice de 1,4%. Mesmo assim, para suprir a demanda existente, há necessidade de captar e sensibilizar mais doadores. Esse é um dos focos do Dia Mundial do Doador de Sangue, que acontece hoje. O Dia Mundial do Doador de Sangue, celebrado há 20 anos pela Organização Pan-Americana da Saúde, um dos braços da Organização Mundial da Saúde, tem como um dos objetivos agradecer e reconhecer a contribuição voluntária de milhões de doadores que fazem diferença no bem-estar e saúde de milhões de outras pessoas em todo o mundo. Quando esses personagens estendem o braço para uma doação, estão garantindo a realização de cirurgias, tratamentos diversos que exijam transfusão e necessitam de componentes do sangue. No Brasil, a cada 1.000 habitantes, 14 são doadores regulares, 1,4% da população. Mesmo com média dentro do sugerido pela Organização Mundial de Saúde, entre 1% e 3%, os hemocentros sempre estão abertos a novos doadores para a garantia de estoques regulares. Todos os dias é necessário devido à nossa demanda, que a gente tem uma demanda muito alta devido a cirurgias, acidentes, a oncologia. Hoje em dia a gente não tem um tipo que a gente escolhe esse, não. Todos são bem-vindos e todos são de muita importância. E é no dia a dia do hemocentro que a Mariana percebe que, para os voluntários, há um sentido especial na doação. A doação de sangue, então, é um ato que é muito gratificante de saber que tu pode, tá ajudando a salvar 4 vidas. E eu, trabalhando aqui, também sou uma doadora. Então, saber que tu tá doando e logo teu sangue vai chegar num paciente que tá precisando e às vezes até salvando a vida dele, isso não tem preço. É muito gratificante. Ele doa e compartilha, eu dou e compartilho. Elas doam e compartilham. De tão gratificante que é, quem doa quer sensibilizar e trazer mais gente para o time. Elas, neste caso, são as irmãs Alana e Luísa. Na época da faculdade, a Alana quis doar, mas não tinha peso suficiente. Só conseguiu quase 10 anos depois. Desde fevereiro de 2023, ela e a irmã são doadoras regulares de sangue. A amiga, Ana Júlia, queria doar e solicitou a companhia das duas até o hemocentro. Estando lá, elas também doaram e foi só o começo. Fiquei muito feliz, porque tinha toda essa expectativa de foram muitos anos esperando, para poder acontecer esse momento. E
eu tinha medo de que alguma coisa não pudesse. Por exemplo, eu tinha o problema do peso, né? Mas que a minha pressão no dia não tá boa, será que o que eu comi foi o suficiente, né? Porque são vários requisitos. E no final foi bem tranquilo, deu tudo certo, né? Eu sou uma pessoa que, infelizmente, sou muito saudável. Foi muito feliz. Eu acho uma coisa muito bonita, né? Porque no final das contas, vai saber se eu mesma não vou precisar desse sangue futuramente, se os meus pais não vão precisar, se os meus irmãos, se os meus amigos, né? Às vezes é uma pessoa próxima, às vezes não é. Eu, por exemplo, sempre fui doadora voluntária. Nunca cheguei lá e dei o nome de alguém específico, né? Felizmente nunca precisei. Ninguém do meu círculo precisou de doação de sangue, mas em algum momento pode ser que precise, né? Pode ser que minha família precise, pode ser que eu precise. E não custa nada, né? É uma coisa que a gente não paga nada por fazer, é o nosso corpo que produz. Então, se a gente está saudável, eu acho que é um gesto muito válido, muito feliz. A Luísa fez a primeira doação aos 16 anos, conduzida por uma professora e com autorização dos pais. Quando, 7 anos depois, reviveu a experiência junto da irmã e da amiga Ana Júlia, decidiu seguir doando. É um gesto muito bonito, né? E é uma partezinha tão pequena do nosso dia, a cada 3, 4 meses que a gente vai fazer uma coisa pequena, né, pra nós. Mas que pode ser muito significativo pra quem tá precisando, né? Às vezes a gente pensa, só uma bolsinha de sangue minha não vai fazer tanta diferença, mas se todo mundo pensasse assim, né, a gente não teria uma quantidade maior de doações lá. Então, cada um pensando, né, tipo, é uma bolsinha, mas essa bolsinha juntando com várias outras, né, do restante do pessoal que vai vir doar, com certeza vai fazer diferença na vida de quem está realmente precisando. Para grande parte das pessoas que são voluntárias no ato de doar sangue e que estendem seu braço a cada 3 ou 4 meses em um hemocentro, isso faz parte de uma missão de vida, digamos assim. E essa missão vai bem além, já há alguns anos, a partir da existência do Banco de Sangue Virtual, uma ferramenta que surgiu para mediar entre aqueles que precisam de sangue e aquelas pessoas que podem fazer esta doação. Quem quer ser doador se cadastra na plataforma. No alto da página tem espaço para quem precisa de sangue fazer a solicitação. A partir do cruzamento dos dados que indicam compatibilidade, tipo sanguíneo e proximidade de localização entre doadores e pacientes, o Banco de Sangue Virtual dispara mensagens via e-mail ou pelo WhatsApp com convites para doação. No Hemocentro, o doador indica o nome do paciente que será beneficiado. Desde junho de 2017, isso vem acontecendo em todo o Rio Grande do Sul. Começou com 62 doadores cadastrados e hoje são 25 mil. A ideia é do publicitário cachoeirense Ricardo Nunes, que também está chegando no Paraná, com projeção de abrangência nacional em 2025. Lançamos no Paraná um trabalho que está começando maravilhosamente bem lá, em parceria com os hemocentros, os bancos de sangue de lá. Lá no Paraná, nós vamos contar com o apoio e a colaboração dos colaboradores voluntários da Cicobi. Nós estamos fazendo um laboratório lá, e isso dando certo, o Instituto Cicobi já despertou, já nos trouxe a informação que está no DNA deles e esse projeto se encaixa e nós podemos nacionalizar a partir de 2025. Então, seria um projeto de um cachoeirense que saiu daí e ganhou o Brasil, né, ajudando pessoas. O Ricardo celebra o avanço do projeto e se realiza com o que tomou por missão de vida. Ele também exalta o papel e adesão de outros importantes e indispensáveis personagens protagonistas que viabilizam o Banco de Sangue Virtual, os doadores. Sempre saliento que não é o Banco de Sangue Virtual que faz alguma coisa. Se não fossem os doadores, o Banco de Sangue Virtual não poderia existir. Então, os méritos todos são para essas pessoas que saem da zona de conforto e vão até o hospital, o banco de sangue, fazer a doação. E eu vejo que está cada vez mais aumentando esse número de voluntários, o que nos deixa muito felizes. Tem o retorno dos dois lados, né, Helena? Eu tenho o retorno de doadores que, quando recebem a solicitação, eles já mandam um WhatsApp ou mandam um e-mail dizendo: amanhã eu vou doar, já agendei dia tal, muito obrigado, e elogiando o projeto. E também por parte de familiares, de amigos das pessoas, dos pacientes, né, que mandam para nós um agradecimento, um feedback maravilhoso, muitas vezes, né? Muitos e muitos casos de retornos que nós temos emocionantes de familiares que conseguiram levar o seu paciente para casa novamente, seu filho,
sua mãe, seu pai, enfim, então isso motiva, esse é o combustível do Banco de Sangue Virtual para continuar fazendo bem. Bonito trabalho desenvolvido pelo Ricardo, né? E muito obrigado a você de casa que é também um doador de sangue. Você é doador? Tem alguma história interessante sobre isso? Manda pra gente que daqui a pouquinho nós vamos pra telinha ver aqui os recados da nossa audiência e queremos contar também aqui histórias de doadores de sangue. Ainda na pauta de saúde, Cachoeira do Sul foi contemplada com uma nova ambulância para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU. A prefeita Ângela Chu e o secretário da Saúde, Daniel Rigon, participam da cerimônia de entrega que acontece agora no início da tarde em Porto Alegre, no centro administrativo do Grupo Hospitalar Conceição. A ministra da Saúde, Nízia Lima, e o ministro da Secretaria Extraordinária da Presidência da República para apoio à reconstrução do Estado, Paulo Pimenta, estarão presentes. 21 veículos serão entregues no Estado, dentro do projeto do governo federal de ampliar a cobertura nacional de atendimentos do SAMU de 87% para 93% da população. Em Cachoeira do Sul, a nova ambulância vai substituir a atual, que ficará como veículo reserva. A gente leu mensagens aqui no NT Sul de uma telespectadora reclamando sobre a falta de telefone no CRAS Frota e dificuldade de comunicação com alguns setores da Secretaria de Inclusão Social aqui do município de Cachoeira do Sul. Pois a nossa produção questionou a secretária Karen Asch sobre essa situação. E ela reconheceu a dificuldade e adiantou que solicitou e já tem em mãos telefones celulares para esses serviços. Os novos aparelhos estarão disponíveis no início da semana que vem. Então, assim que as linhas estiverem funcionando, a gente divulga aqui para você de casa. Com a distribuição de novas vacinas pela Secretaria de Saúde do Estado, mais 61 municípios gaúchos começam a fazer imunização contra a dengue. Em maio, só Porto Alegre e outras 5 cidades da região metropolitana tinham sido incluídas na campanha nacional pelo Ministério da Saúde. Já são 244 mortes por dengue neste ano no estado. Foi só anunciar o início da vacinação contra a dengue para muita gente pedir informações no balcão, como a Dona Maria. Que eu já peguei e foi muito forte, foi terrível, dor, muita dor. Daí eu queria fazer a hora que vinha, quero ser a primeira a fazer. A maior parte das perguntas vem dos idosos, que inclusive é a faixa etária com maior número de óbitos por dengue. Mas a Anvisa não liberou essa vacina porque o laboratório, que é japonês, só fez testes com pessoas entre 5 e 60 anos de idade. Nesse grupo, com a eficácia comprovada da vacina, o Ministério da Saúde definiu as crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos para a campanha nacional. Mais um desafio, porque essa faixa etária tem baixa adesão já em outras vacinas. Em Campo Bom, a Secretaria de Saúde faz busca ativa. O município tem um trabalho junto às escolas, onde a gente faz essa verificação para chamar esse público-alvo para vacinar, né? Então, nós já temos essa dificuldade. Então, agora a gente está já fazendo esse trabalho de divulgar junto às redes sociais para que as famílias estejam buscando as unidades de saúde para vacinar os seus filhos para dengue também, que é uma vacina nova, que está chegando aí, né, pelo Ministério da Saúde para o público que tem, né, um índice maior de hospitalizações, que tem uma chance maior de comprometimento da dengue. A procura foi baixa hoje, mas a dona Iracema já levou a Isabela no primeiro dia. Pelo fato de eu ter tido dengue e ser uma experiência assim, horrível, não desejo para o meu pior inimigo. Então, por uma dessas que eu mantenho sempre a carteirinha de vacinação das minhas filhas em dias, porque é uma campanha que, pela situação da gravidade da dengue, tá aí, a vacina está disponível, então os jovens têm que fazer. A cidade recebeu 902 doses e está vacinando em todas as unidades básicas de saúde. Mas atenção, a vacina da dengue não pode ser feita no mesmo dia que outras imunizações.
Também a pessoa não pode ter tido dengue ou sintomas de dengue nos últimos 6 meses. Por exemplo, febre nos últimos dias, a presença de dor no corpo, a presença de manchinhas roxas pelo corpo, que a gente chama de petequias. Até mesmo passando por uma consulta, às vezes o médico não vai solicitar o exame obrigatoriamente. Então a pessoa pode ter tido um diagnóstico assim, né, de dengue pelos sintomas. Então essa pessoa precisa aguardar o tempo, né, de 6 meses para a administração da vacina. A primeira dose da vacina está feita. Em 3 meses é preciso fazer a segunda para garantir a imunização. Até aqui, só elogios para a carteira de vacinação. Parabéns, tá? Com todas as vacinas de rotina em dia, inclusive as campanhas. Parabéns, tá? Certinho. Agora da dengue, né? Sim. Tem que ser assim. A Isabela acompanhou o quadro de dengue da mãe. Pra ela, doía muito. Doía em ti ver ela desse jeito? É, porque ela não conseguia levantar da cama. Tinha que fazer logo essa vacina. Aham. Doeu? Não. Como a vacina é nova, é preciso esperar 15 minutos depois da aplicação. Sem reações, a Isabela está liberada e vai para casa protegida. Isso aí, proteção é tudo, né? Tendo possibilidade, tem que fazer a vacina. E olha só, você teria coragem de escalar um prédio de 30 andares sem nenhum tipo de proteção, apenas usando seu espírito aventureiro? Pois olha, na Argentina, um influenciador polonês, conhecido por suas façanhas perigosas, chamou a atenção. Mas dessa vez os bombeiros interferiram e fizeram resgate. Veja agora no quadro Semana pelo Mundo. O escalador e influencer polonês Marcin Banot, de 36 anos, foi detido em Buenos Aires ao subir sem proteção em um edifício que fica no bairro de Puerto Madero. Ele conseguiu subir 25 dos 30 andares do prédio até ser resgatado pelos bombeiros. As imagens que viralizaram na internet revelam o nervosismo dos agentes no momento da escalada. O escalador já realizou façanhas parecidas em outros países e tem nas redes sociais centenas de milhares de seguidores que aguardam a próxima aventura. Depois de ser avaliado pelos médicos, o homem foi detido e transferido para uma dependência policial, onde espera as acusações que vão ser apresentadas pela promotoria. Uma grande rede de importação de cocaína da América do Sul foi desmantelada na Europa. O anúncio foi feito nesta quinta-feira pela Europol, ao final de uma operação que durou 3 anos, com a participação de forças policiais de uma dezena de países. 8 toneladas de droga foram apreendidas e 40 pessoas foram detidas. A agência policial europeia indicou que a rede criminosa operava a partir de Dubai e da Turquia, organizando o tráfico de várias toneladas de cocaína procedentes da Colômbia, Brasil e Equador para toda a União Europeia. As detenções ocorreram em 6 países, entre eles Espanha e Brasil. A Acrópole de Atenas, o monumento mais visitado da Grécia, ficou fechado na tarde desta quarta-feira devido à onda de calor que afeta o país. Segundo o Ministério da Cultura, a medida pode ser prorrogada por mais dias. Isso já aconteceu em anos anteriores. A Acrópole, onde fica o famoso templo de Partenon, fechou as portas durante todo o mês de julho, durante uma onda de calor de 2 semanas, que foi acompanhada por incêndios devastadores no país. O Ministério da Crise Climática e Proteção Civil alertou para o risco elevado de novos incêndios. As escolas também vão ficar fechadas em várias regiões do país. Na capital Atenas, o Ministério do Trabalho aconselhou os funcionários públicos a trabalharem de casa. A quarta-feira foi de celebrações para 2 pandas na província de Sichuan. A primeira a brilhar na frente dos repórteres no Centro Chinês de Conservação e Pesquisa foi Xiangxiang. A fêmea, que nasceu no Japão, completou 7 anos para a alegria dos visitantes. Outra panda que chamou a atenção foi a Fubao. Ela nasceu na Coreia do Sul em 2020 e foi transferida para a China, onde foi apresentada nesta quarta-feira.
O nome da fêmea significa tesouro que traz felicidade e ela é uma celebridade entre os sul-coreanos, com mais de 500 milhões de visualizações no YouTube. Foi sepultado na manhã de hoje, no cemitério das Irmandades, o corpo do cachoeirense João Martins da Silva, de 22 anos. Ele morava em Santa Maria e morreu após sofrer descarga elétrica enquanto trabalhava na instalação de uma rede de internet. O jovem foi encaminhado ao Hospital Universitário de Santa Maria, mas não resistiu. A morte trágica ocorreu na quarta-feira. João deixa enlutados pai, mãe, irmã e namorada. E nós vamos agora ao nosso primeiro bloco de interatividade aqui no NT Sul, espaço que nós abrimos todos os dias para você de casa, para você se expressar, para você comentar as reportagens que estão no ar e para você contar a sua informação, aquilo que acontece onde você está, para sugerir uma reportagem, uma entrevista sobre um tema que você acha pertinente para a nossa sociedade, para a nossa comunidade. Então, manda pra gente, o WhatsApp está à sua disposição, 51997697129. Fique à vontade também para comentar nas lives. Aliás, muito obrigado, nosso carinho a você que nos acompanha em facebook.com/TV Cachoeira e no nosso canal do YouTube, youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. Bora pra telinha, recadinhos aqui do nosso WhatsApp. Reni Lima, sou doadora de sangue desde o ano 2000. É muito gratificante fazer a doação. Obrigado, Reni, pela participação e parabéns por este gesto tão altruísta, tão belo, né? E que literalmente salva vidas. É isso. Quem mais? Temos aqui a participação do Getúlio Lopes, assistindo a TV Novo Tempo aqui no Irapuá. Colheita de arroz já terminou e soja está no fim, diz aí o Getúlio, mandando esta bela foto pra gente. Obrigado, Getúlio, pela participação. Um abraço para ti, para os amigos aí do Irapuá, interior de Cachoeira do Sul. Quem mais? Simone Lange também está com a gente. Olha a situação da rua Emiliano Carpes, frente do número 50. Água limpa, tão importante para nós, segue sendo desperdiçada. A rua já tem uma valeta de tanta água que escorre, conta aqui a Simone. Simone, não sei se já chegou a fazer um contato aí diretamente com a Corsan. De todo modo, deixamos essa recomendação, não é? E deixamos esse alerta para a Corsan, né? Se tiver alguém da Corsan aí assistindo, fica aí a dica, né? Então é rua Emiliano Carpes, em frente do número 50, é água limpa ali que está jorrando, então provavelmente uma canalização que rompeu, estourou, né? E a água tratada está correndo, está indo fora, então é preciso que o pessoal faça aí esse reparo, né? Quem mais? Evanir Santos. Ruas do bairro Promorar estão assim. Os vizinhos já entraram em contato com a Corsan e até agora nada. Então tá aí a foto que a Ivanir compartilha com a gente. Mais um caso envolvendo a companhia. Obrigado, Ivanir, pela participação. Daqui a pouquinho nós vamos voltar aqui para nossa telinha para ver mais recados. E aí, já tem o teu recadinho por aqui também? Já mandou a sua participação? Se já mandou, muito obrigado. Se não mandou ainda, dá tempo. Corre aí, pegue o seu telefone e mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp. A seguir, ponte sobre o rio Botucaraí está parcialmente interditada em Cachoeira do Sul há 20 dias. O DAER ainda não disse quando vai recuperar a estrutura. A chuva do final de semana pode agravar o problema. Chuva chega com força ao Rio Grande do Sul no final de semana. As marcas podem ultrapassar os 100 milímetros, segundo os meteorologistas. Bernardo Miller conversa com Lucas Mendes sobre o risco de novos alagamentos. A gente volta em 3 minutinhos. Continue com a TV Novo Tempo. Meio-dia e 28, NT Sul de volta ao vivo na telinha da TV Novo Tempo. Ótimo dia para você, boa sexta-feira, dia que segue quente, calor aqui no Rio Grande do Sul. Inclusive, enquanto a gente vai falando do tempo aqui, vamos ver imagens desse momento, aqui do centro da cidade de Cachoeira do Sul, no centro do estado do Rio Grande do Sul. Nesse momento, o céu aparecendo, o sol está predominando, mas tem uma certa presença de nuvens, né? Em algum momento um pouco mais de nuvens, em outros momentos um pouco menos e o céu um pouco mais limpo. Mas o que está no radar mesmo, o que está preocupando todo mundo, é essa previsão de chuva, né? Então hoje a chuva já começa a ingressar aqui no Rio Grande do Sul, especialmente pela metade sul, pela fronteira oeste também. Amanhã toma conta de todo o estado. Para quem está em Cachoeira do Sul, amanhã ainda não deve ser uma chuva
tão forte, tem aí uma expectativa de 20 milímetros, mas nos próximos dias, especialmente no domingo, a chuva deve ser bem volumosa. Os meteorologistas estão alertando para o risco de inundações e a gente vai ver mais detalhes agora na previsão. Sexta-feira, em Cachoeira do Sul, o sol aparece entre nuvens e hoje ainda não chove. Faz calor à tarde, mínima 25 graus e máxima 31. Sábado, o dia tende a ser chuvoso em Cachoeira do Sul. A expectativa de precipitação para o município é de 25 milímetros. Temperatura mínima 20 graus e máxima 25. Domingo, o dia inteiro será chuvoso, com a previsão de um volume maior, algo em torno de 50 milímetros. Temperatura mínima 18 graus e máxima 21. Veja agora a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul. Uma nova frente fria se aproxima do sul do Brasil, provocando instabilidade no Rio Grande do Sul. Hoje, na região da Campanha, no sul e na fronteira oeste, a chuva começa a partir da tarde. Para as demais áreas, a previsão é de tempo firme, sem chuva por enquanto. A chuva mais generalizada deve ocorrer a partir de amanhã. A Defesa Civil do Rio Grande do Sul emitiu um alerta, sinalizando que até terça, alguns municípios gaúchos podem registrar volumes próximos dos 150 milímetros de chuva. A condição deve persistir até a próxima quarta-feira, afetando diferentes regiões. Meteorologistas sinalizam que esse cenário pode ser semelhante ao que aconteceu em maio, mas com menor intensidade. Vamos ver agora as temperaturas máximas previstas para hoje. Em Porto Alegre, máxima de 31 graus. Na fronteira oeste, em Uruguaiana, 30. Na região norte, em Passo Fundo, 28. Em Santa Maria, na região central, 31 graus. Também 31 em Tramandaí e Torres, no litoral norte. Em Pelotas e Rio Grande, na região sul, 25 graus. Daqui a pouquinho a gente amplia ainda mais esse assunto da previsão da chuva. Nós vamos bater um papo aqui. O Bernardo Miller vai conversar com o meteorologista, né? Falando sobre essa expectativa da chuva que está por chegar nesse fim de semana ao Rio Grande do Sul. Mas agora nós queremos ver a sua mensagem aqui na telinha da TV Novo Tempo. Então, mais uma vez, convido você a mandar o seu recado no nosso WhatsApp, 51997697129. Vamos aqui para a telinha ver quem fala com a gente. Marlene Aires, hoje pela manhã o sol que eu adoro estava maravilhoso, lindo demais, diz aqui a Marlene, olha só que belo amanhecer. Muito bonito, né, gente? Parabéns aí pela foto, viu, Marlene? Tanto o amanhecer quanto o entardecer normalmente rendem belas paisagens, né? Eu particularmente aprecio. Muito obrigado a Marlene por compartilhar esse momento com a gente aqui, com a nossa audiência. Quem mais? O Nando Machado tá mandando um áudio pra gente aqui sobre o saque calamidade. Nós vamos assistir agora, aliás, vamos ouvir agora. Bom dia, pessoal. Pessoal, tá eu aqui de novo, mandando mensagem pra vocês aí. Eu queria informação de vocês, tô mandando por áudio porque é melhor, que eu ainda tô com a mão machucada aqui, não consigo digitar. Seguinte, foi liberado o saque do fundo de garantia para toda a população de Cachoeira, né? Só que quando a gente tem acesso, tanto no aplicativo como lá na caixa, a gente não consegue retirar, porque ali eles falam que só as pessoas que moram nas regiões atingidas, entendeu? Eu queria entender o porquê disso aí, entendeu? Sendo que saiu um despacho, né, falando que toda a população de Cachoeira conseguiria sacar. Aí eu fico assim, ó, porque seria só Cachoeira, porque as demais cidades aqui da região, toda a população tá conseguindo sacar tirar esse dinheiro, entendeu? E só nós de Cachoeira aqui que não conseguimos. Eu queria entender o porquê disso aí, entendeu? Se vocês conseguirem uma resposta para mim, dá um abração aí. Nando, obrigado pela tua participação, pelo áudio. Deve ser um questionamento de muita gente aqui em Cachoeira do Sul, né? Por que todo mundo não consegue fazer o saque, já que o município está na situação de calamidade, né? O que acontece, essa decisão que o Nando falou, né? Esse despacho,
houve uma decisão liminar, uma decisão provisória que determinava que toda a população poderia ter acesso ao saque calamidade, ou seja, extrair ali até um limite de 6 mil e poucos reais, o que tivesse disponível nas contas do FGTS. Entretanto, esse prazo, né, vamos dizer assim, a juíza chamou as partes novamente para conversar sobre esse assunto e nesse momento que está vigorando, resumidamente aqui em Cachoeira do Sul, é exatamente essa situação que o Nando mesmo já verificou. Somente as pessoas que foram diretamente afetadas pela enchente, e aí há um cruzamento de dados, né? Ou seja, pessoas que estão listadas pela Defesa Civil, então sabidamente foram diretamente afetadas pela enchente, essas pessoas que estão tendo a liberação dos recursos do FGTS. O restante da população em Cachoeira do Sul ainda não está conseguindo fazer o saque. Apesar de que quando você entra no aplicativo do FGTS, talvez muitas pessoas já tenham feito esse teste, se você fizer aí a simulação, fizer a solicitação, vai aparecer ali o município, talvez você consiga fazer a solicitação, mas o pedido certamente vai ser indeferido, vai ser negado por enquanto por esse motivo. A gente ainda está acompanhando aqui juntamente a Procuradoria Jurídica da Prefeitura de Cachoeira do Sul. É possível que seja liberado para toda a população, mas não é uma informação de momento. Por enquanto, o que está vigorando é que somente as pessoas que foram diretamente afetadas é que conseguem, de fato, fazer o saque do FGTS até o limite que foi estabelecido. Quem mais? Não tem mais por agora? Então tá bem, diz a produção que falei demais. Então daqui a pouquinho falo menos e trago mais detalhes aqui das participações da nossa audiência. Gente, há cerca de 20 dias, a ponte sobre o rio Botucaraí, aqui em Cachoeira do Sul, foi parcialmente interditada em função de um buraco que se formou na cabeceira da estrutura. Desde então, nenhum movimento de reparo foi realizado pelo Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem, o DAER. A previsão de forte chuva para esse final de semana é mais um agravante para a ponte que já está comprometida. O DAER ignorou a ponte do rio Botucaraí na ERS 413 em Cachoeira do Sul. Até o momento, nenhum reparo foi realizado no aterro da cabeceira que deslizou durante as chuvas do mês passado. A interdição de um lado foi necessária após policiais constatarem a existência desse problema. Nas imagens, é possível enxergar o tamanho do deslizamento que foi ocasionado pela força da água. O departamento fez apenas uma avaliação e vistoria na estrutura. O trecho é a principal ligação entre os municípios de Cachoeira do Sul e Rio Pardo. Com limite de 18 toneladas na Ponte do Fandango, a estrada se tornou o caminho principal dos caminhões e carretas carregadas. E mesmo com o buraco na ponte, o trânsito continua intenso de veículos, inclusive com maquinários agrícolas passando e mantendo o fluxo nessa região aqui de Cachoeira do Sul. Aqui você passa com frequência aqui? Sim. Sim. Incomoda essa situação sem nenhum conserto até o momento? Sim. Incomoda muito porque isso daí poderia ter as duas vias abertas para os carros passar e não tem. E aí fica talvez esse imbróglio quando vê a ponte cai e vocês ficam ilhados. Exatamente. Vocês moram para cá? A gente mora aqui na 403. Tá complicado, né? Perigoso, mas eu acho que em seguida eles dão uma... O senhor passa com frequência? Não. Eu venho uma vez por mês. Isso é uma vergonha, né? Isso aí não tem fundamento. Sim. Tu passa seguido aqui? Pelo menos uma vez na semana. Uma vez na semana. E até agora nada, nenhuma previsão de conserto? Nada. Não fica com medo às vezes de ir, talvez tá uma situação pior? Sempre tem aquela dúvida, né? Se tu vai conseguir voltar de fato. E tem a chuva agora do final de semana, pode agravar, né? Com certeza. Lá de 2 meses eu venho visitar a cachoeira, comprar alguma coisinha, como agora eu vou voltando rumo à Parada Cunha aqui que né? E vou indo a Bom Retiro que eu moro. Tá certo. E me diz uma coisa, a situação dessa ponte aqui incomoda o senhor? Para mim, por enquanto, tendo passando tá bom, mas eu tenho medo dos materiais pesados, as máquinas e caminhões, né? O mais para mim tá bom por enquanto, né? E essa previsão de chuva aí no final de semana não pode agravar? Isso poderia, mas se tinha que alguém até atualmente olhar, né?
E o Dair, o que diz? O Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem informou agora há pouco que, assim que o tempo permitir, será feita a recuperação da cabeceira da ponte sobre o rio Botucaraí, além da recuperação do acostamento e da pista danificados pela ação das águas nas enchentes que atingiram a região. Gente, toda sexta-feira aqui no NT Sul tem o quadro Vida Animal, com o médico veterinário Edson Salomão. No episódio de hoje, ele fala do protocolo de emergência adotado pelos profissionais que estão atuando nos abrigos. Um trabalho fundamental e capaz de evitar muitas doenças. Com essa calamidade que aconteceu no Rio Grande do Sul, milhares de animais foram atingidos. Em torno de, segundo o presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária, Dr. Mauro Moreira, em torno de 20 mil animais foram resgatados. Só em Porto Alegre foi uns 10 mil, mais ou menos. Mas, então, houve um momento em que foi uma emergência. Começaram a chegar os animais e eram colocados em galpões e o pessoal estava tão apavorado que teve médicos veterinários que entraram em pânico, uns chorando, abalados emocionalmente com a situação caótica que era aquele número de animais chegando a todo momento, assim, uns machucados, outros não, animais com filhotes. Então, foi uma coisa bastante trágica, né? Então, nesses casos, ninguém estava preparado aqui no Rio Grande do Sul para enfrentar esse tipo de tragédias. Por sorte, o presidente do Conselho recebeu um telefonema do secretário da Saúde da cidade de São Paulo, se colocando à disposição, dizendo que o prefeito queria ajudar os gaúchos. Então, o presidente pediu, primeira coisa, pessoas, médicos veterinários, capacitados em trabalhar em desastres. Então, para isso, foi montado um protocolo de vacinação, que é recomendado pela Associação Mundial de Médicos Veterinários de Pequenos Animais. Então, o protocolo de vacinação é importantíssimo. No protocolo, para esses casos de animais em abrigos, 2 vacinas com intervalo de 1 semana. Vacina polivalente, que pegue sinomose, leptospirose, parvovirose e hepatite infecciosa canina. Então, essas vacinas têm que ser dadas em todos os animais que chegam, independente do estado que o animal tiver. Seja magro, chega com tosse, com diarreia, inclusive fêmeas prenhas. É uma coisa excepcional. Não é o mesmo esquema que se usa quem tem um animalzinho de estimação na sua residência. Então, esse protocolo é fundamental porque nós temos também aqui em Cachoeira abrigos. E além dos abrigos, nós temos os lares temporários, né, que muitas pessoas levam para casa assim, para colaborar, o animal fica por algum tempo e às vezes tem pessoas que têm vários animais. Já tem vários animais e levam mais animais que a gente não sabe de onde veio. Então, o protocolo é importantíssimo. Eu recomendo, inclusive, para quem adotar animais, né, resgatados, que eu acho que quem pode, é uma oportunidade de fazer o bem, seria adotar um animal. Porque é muito grande o número de animais que vão ser abandonados, porque os donos não foram procurar ou procuraram e não encontraram. Imagina que misturança de animais que deu e está causando assim um transtorno muito grande, inclusive colocando em risco a saúde pública. Então, o protocolo de vacinação, 2 doses de vacina, só não vacina animais que confirmarem que estão com sinomose, com leptospirose ou com hepatite, se confirmado, então esses não são vacinados, mas devem serem isolados. Esses animais vão para o isolamento para não espalhar esse vírus, né? Então, as pessoas que forem levar esses animais para lar transitórios,
eles devem fazer uma vacina, 2 semanas depois fazer outra, essa vacina polivalente. E tendo um grande cuidado com o manuseio desses animais. Usar luva quando for lidar com as fezes, quando for fazer limpeza, porque a leptospirose é uma zoonose muito importante. É uma doença bastante grave que pode levar ao óbito, então as pessoas têm que se cuidar. Para animais, nós temos a vacina que funciona muito bem para a leptospirose também, né? Então, essas doenças são fundamentais que sejam vacinados, porque pode se propagar com muita facilidade essa doença. Então, pessoal, vamos procurar então vacinar os animais. Isso é muito importante, porque vocês vacinando seu animal de estimação ou o seu animal que está sendo abrigado temporariamente, vocês estão protegendo a vida da nossa comunidade e da sua família. Até a próxima. Bom, pessoal, como vocês viram na previsão do tempo, a chuva vai voltar nesse final de semana e os indicativos apontam um volume grande. Isso é motivo de preocupação para todos os gaúchos em relação a novos episódios de alagamentos no Rio Grande do Sul. O Bernardo Miller volta para tratar desse assunto com um meteorologista que destaca como serão os próximos dias no estado. Bem, Daniel, então converso agora com o meteorologista Lucas Mendes, que vai nos falar sobre essa previsão que a gente tem para o final de semana. Já deve começar neste sábado as precipitações aqui no estado. Se fala muito num rio atmosférico que vai passar aqui pelo Rio Grande do Sul. Esse o termo que os meteorologistas vêm tratando diante dessa previsão de chuva do final de semana, que deve prosseguir aí até essa segunda, até os próximos dias, melhor dizendo, nessa segunda quinzena do mês de junho. Lucas, primeiramente, obrigado por nos atender. O que a gente pode falar sobre a previsão do tempo para esse final de semana? Boa tarde. Então, boa tarde, Bernardo, os amigos telespectadores. Então, a gente está aí com uma outra previsão, né, de um novo evento de chuva depois dessa primeira, basicamente, quinzena, onde a gente teve volumes de precipitação até abaixo da normal. Então, agora a gente já se prepara aí para um período onde a gente vai haver alguns eventos de chuva, né? É importante frisar aí para as pessoas que esse evento que a gente vai ter agora, apesar de a gente considerar uma chuva relevante, ela está bem abaixo, né, do que ocorreu em relação ao final do mês de abril e início de maio, né, que provocou toda essa questão desses eventos catastróficos aqui recentes aqui no Rio Grande do Sul. Basicamente, a gente vai ter agora aqui no final dessa sexta-feira um sistema frontal, tá? Uma frente fria, que ela nesse momento tá no Uruguai, ela vai estar adentrando aqui a região do extremo sul do Rio Grande do Sul. E juntamente a esse evento dessa frente fria, a gente vai ter um abastecimento, né, que tu falaste aí desse rio voador, que na verdade isso aí é um transporte, né, uma advecção de calor e umidade, né, vindo aí de latitudes mais baixas, né, da parte norte do país, e esse sistema, né, esse calor e a umidade, eles servem como um combustível para aumentar a instabilidade, né, e dar potencial de mais severidade nessas chuvas. Só para vocês terem uma ideia, a gente vai ter uma situação em parte semelhante ao que ocorreu naquele período, né? A gente vai ter um bloqueio atmosférico de novo, que está principalmente na região ali do Brasil Central, sudeste do país e parte do Atlântico. Esse sistema de bloqueio, ele, pela circulação que ele tem, né, o sentido da circulação atmosférica, ela favorece esse transporte de calor e umidade aqui para o Rio Grande do Sul e não deixa com que as frentes frias avancem, né, para latitudes mais baixas, né? Então a tendência é que a gente tenha aí chuva principalmente aí no sábado. A gente já começa a ter chuva aqui no final da sexta, e no sábado principalmente aqui mais na metade sul, e principalmente no domingo as chuvas vão estar mais intensas
na parte ali da metade norte, do meio oeste, centro, região metropolitana, serra, vale, né? A tendência é que a gente tenha esses sistemas precipitantes atuantes, né? A gente também vai ter um sistema de baixa pressão que também vai estar ajudando essa baixa pressão. Só para vocês terem uma ideia, ela é um sistema que atua no sentido horário, ela está lá na circulação horária, ela está lá na Argentina, parte do Paraguai e Bolívia, e ela ajuda a puxar também, né, esse transporte de calor e umidade aqui para o nosso setor, e depois ela vai se deslocar e esse sistema de baixa pressão favorece também a formação de nuvens de chuva, né, tentando ser o mais simplista possível. Então, assim, ó, a gente vai ter as chuvas, pelo menos aí nesse final de semana e segunda-feira, bastante intensas, tá? Moderada a forte, em grande parte da metade norte do estado do Rio Grande do Sul. Essas chuvas devem estar atuando, pelo menos, em grande parte da outra semana. Vão diminuir a intensidade, principalmente no decorrer do final da segunda e terça. E quarta-feira, a precipitação retorna em grande parte do estado, se espalha e a gente deve ter pancada fraca a moderada em grande parte do estado a partir da quarta-feira e deve se manter aí, pelo menos aí até o dia 21, com chuva mais fraca. A tendência é que a gente tenha pelo menos limiares aí, principalmente para o pessoal da região do centro, Grande Porto Alegre, Vale, em torno aí, podendo chegar até em torno de 150 milímetros acumulado ao longo desses dias. Para o pessoal que está mais no sentido noroeste, norte do estado, a gente pode ter precipitações que cheguem a 200 no acumulado total aí, até o meio da outra semana. Ok. Lucas, nesse período que você falou do final de semana, o que a meteorologia indica para a situação mais forte, para a chuva mais forte? Em que período mais ou menos isso vai acontecer? O período assim, ó, principal que eu diria para vocês em relação às chuvas mais fortes, elas vão estar setorizadas principalmente entre domingo e segunda-feira, tá? Entre domingo e segunda-feira, assim, os períodos onde a gente vai ter os acumulados mais significativos. Segunda-feira ela vai estar mais setorizada entre o noroeste, norte, divisa com o estado de Santa Catarina. E no domingo ela vai estar mais setorizada entre centro, vale, região de serra, região metropolitana, tá? Ali a gente pode ter limiares ao longo do dia, né, principalmente no domingo, chegando aí em torno de 100 milímetros, em algumas cidades 70, outras 80. Isso é um acumulado bastante significativo por um dia só. Importante frisar, isso num dia só, a gente pode ter novas ocorrências de alagamentos, né? A gente sabe que várias dessas cidades, né, a gente tá com muita sujeira ainda, né? O pessoal está fazendo a limpeza, teve um grande período aí de tempo bom, mas a gente tem toda uma sujeira ainda que pode estar nas cidades, bueiros entupidos, a gente tem muitos rios que estão assoreados, ou seja, estão com muitos detritos em seu leito, que podem ser trazidos aí ao longo desses episódios para as cidades. Então é importante a gente ficar atento, novamente, como eu falei, às atualizações que a gente tem aqui em todos os órgãos oficiais, né? Fujam das fake news e fiquem atentos ao que é divulgado nos órgãos oficiais. Essa chuva prevista para o final de semana, ela está correlacionada aos últimos dias que a gente vem passando aqui no Rio Grande do Sul de temperaturas elevadas. Sim, essas temperaturas elevadas, como eu falei, elas servem para comum, né? A temperatura elevada ela é um combustível, é uma energia para que a gente possa ter formação de nuvens de grande desenvolvimento vertical, que são as nuvens famosas, nuvens cumulonimbus, e normalmente esse tipo de chuva, ela provoca um evento de precipitação mais intensa, a gente pode ter rajada de vento, e algumas cidades, inclusive, podem ter o evento de granizo, tá? Essa questão do granizo a gente deve estar associado mais entre o sábado e o início do domingo, mas é uma possibilidade que a gente não pode ser descartada, porque algumas cidades vão estar com um gradiente térmico. O gradiente térmico é uma diferença entre uma massa de ar mais fria para uma massa de ar mais quente que provoca o levantamento de ar
ao longo da camada atmosférica, e isso pode haver formação de precipitação de gelo, tá? Mas a tendência principal é que a gente tenha, o aviso principal é para precipitação moderada a forte entre o decorrer do sábado e o decorrer do domingo. E na segunda-feira, como eu falei, mais próximo do noroeste, norte e divisa com o estado de Santa Catarina. Então a gente tem calor, tem umidade, tem região de baixa pressão e tem um bloqueio atmosférico no Brasil Central que mantém essa frente semi-estacionária. Ela em vez de se deslocar em direção à região sudeste, região centro-oeste, ela se desloca mais para o oceano, né? Ela se propaga de forma mais zonal e fica alinhada com o corredor de umidade que fica lá do norte da Amazônia, mantendo essas chuvas mesmo, que aí ao longo da terça, um pouco mais fraca, e quarta-feira ela volta a se espalhar para grande parte do Rio Grande do Sul de uma forma mais moderada a fraca, mas mantém as chuvas, entendeu? Então é importante que a gente fique atento, porque depois desse período, dessa primeira quinzena, com um tempo basicamente bom, né, que deu chance para a gente se recuperar daquelas chuvas, a gente vai voltar a ter esse evento de chuva aí nesse final de semana e nessa próxima semana. Lucas, obrigado mais uma vez e bom final de semana. Feito, ok, obrigado, agradeço a oportunidade e bom final de semana a todos. Daniel, conversamos então com o Lucas Mendes, meteorologista, abordando a previsão do tempo agora para o final de semana aqui no Rio Grande do Sul. E mais uma vez, vem chuva por aí, todo mundo precisa ficar atento. É isso, obrigado Bernardo pelas informações. O pessoal está preocupado aqui também com estrada, né? As estradas rurais, são estradas de chão batido, estão já com muitos problemas, muito comprometidas, e a gente vai ver algumas dessas mensagens que estão chegando aqui, especialmente agora por conta dessa questão da chuva que está vindo, né? Luiz Fernando, na verdade, está falando sobre um outro assunto aqui inicialmente. Acredito que deveria ser avaliado melhor os requisitos do saque calamidade, porque as enxurradas na cidade também causaram prejuízos. Obrigado, Luiz, pela tua participação, ou seja, não é só quem teve a casa de fato alagada que sofreu prejuízo, né? É aquele que não conseguiu trabalhar, aquele que não tem a carteira assinada, ou mesmo aquele que tem, eventualmente não conseguiu trabalhar também, porque a empresa para quem ele trabalha não conseguiu vender, não conseguiu prestar o serviço. Então, foi uma situação delicada para toda a economia local, né? Então, concordo aqui absolutamente com o Luiz Fernando. Obrigado, Luiz, pela tua participação. Quem mais? O Everton também está participando aqui. Quando vão arrumar a estrada da barragem do Capané? É uma das estradas que, assim, ficou com uma aparência terrível, né? Uma estrada que ficou intransitável. E Everton, nós não temos um cronograma. A gente tem cobrado isso rotineiramente, praticamente todos os dias, tanto para a Secretaria de Interior, para a Prefeitura aqui de Cachoeira, mas não há um cronograma. Ao menos não recebemos até o momento, e agora tem essa previsão de chuva no radar, infelizmente, né? Quem mais? O Cristiano Moraes está dizendo o seguinte: não acredito no que os meus ouvidos ouviram hoje de manhã. O secretário do Interior disse que não pode arrumar o corredor da Ponte de Pedra porque a estrada está muito estreita, que os moradores avançaram com as cercas invadindo a estrada. Moro aqui há 9 anos e nunca uma cerca saiu do lugar, conta aqui o Cristiano. Obrigado, Cristiano, pela participação. Outra estrada que está muito ruim, né? A gente já vinha recebendo reclamações e esse foi o argumento aí que os moradores receberam. Quem mais? Gilberto, minha família e eu estamos ligados na programação de Cachoeira toda semana. Abraços a toda a equipe e cidadãos da querida Cachoeira. Muito obrigado, Gilberto. Gilberto está lá em Porto Alegre, nossa capital gaúcha. Agradecemos pela audiência. E o NT Sul desta sexta-feira vai ficando por aqui. Outras informações em nossas redes sociais, Facebook, YouTube, Instagram. E a gente volta a se encontrar aqui na programação da Novo Tempo, na segunda-feira, a partir do meio-dia. Fique com a Novo Tempo e até lá. Tchau!